empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Bom dia, sou o professor André Luiz Bezerra. Nós estamos encerrando o curso hoje, no dia 5 de junho, com o projeto integrador. Nosso projeto teve início no dia de ontem, no dia 4 de junho, com apresentações de temas relacionados a trabalho inclusivo no mercado de trabalho. Das apresentações em torno das questões do trabalhador, da trabalhadora após os 40 anos de idade. Tivemos também a apresentação das pessoas com deficiência e foi coroado a finalização da temática de ontem a respeito da comunidade LGBT junto ao mercado de trabalho. E para amanhã de hoje, estão reservados mais 2 temas que eu quero compartilhar com vocês através dessa breve apresentação em torno do escopo do nosso projeto integrador. O projeto integrador do curso de assistente administrativo tem como supervisão pedagógica Dani e Camilo. O nosso projeto ele tem como tema principal a empregabilidade inclusiva, os desafios da inserção de pessoas no mercado de trabalho. O preconceito e a discriminação ainda são obstáculos para que pessoas consigam suas inserções no mercado de trabalho. Esta constatação contribui para que os talentos não sejam percebidos, reconhecidos e contratados, ocasionando a falta de oportunidade para com todos. Eis a nossa justificativa do nosso projeto. Foram estabelecidos também objetivos para os nossos trabalhos. Primeiro, demonstrar que a contratação de pessoas diferenciadas em suas aptidões profissionais favorece o aumento da produtividade do trabalho. O segundo objetivo, estimular a melhoria do clima organizacional pela diversidade de talentos. O terceiro objetivo, a melhoria da criatividade e inovação no ambiente. E, finalmente, o nosso quarto objetivo, incentivar práticas inclusivas nas empresas. O nosso projeto foi subdividido em 5 subtemas. Ontem nós tivemos, dia 4 de junho, o trabalho pós 40 anos de idade, PCD e, em seguida, a comunidade LGBT. E hoje nós teremos o tema mulher e o tema inclusão racial. Aqui são as marcas formativas do SENAC. O SENAC, durante a sua formação, qualificação profissional, espera que até o final nossos alunos estejam capacitados com conhecimentos, habilidades e atitudes norteadas por um domínio técnico científico, com atitude empreendedora, visão crítica, atitude sustentável e atitude colaborativa. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. O meu nome é Érica. Como foi dito pelo professor, o tema é empregabilidade inclusiva. E a vertente que a gente escolheu foi sobre a mulher, com o título Inclusão Feminina no Mercado de Trabalho. Durante a apresentação, nós vamos falar sobre como foi a mulher na história, como se deu os avanços nos seus direitos, quais foram os papéis que ela assumiu na sociedade antigamente e como foi que se deu a sua ingressão no mercado de trabalho. Agora eu vou passar a palavra para minha querida amiga, Vitória. Pode começar, Vitória. Bom dia. Bom, eu vou falar sobre a mulher na história. Foi dividida em 4 eras. A primeira é sistemas matriarcais que podem ter existido na Idade do Bronze. Segundo os historiadores, sistemas matriarcais podem ter existido na Idade do Bronze, em Micenas ou Creta. No entanto, nas antigas sociedades mediterrâneas, mais conhecidas como a da Grécia clássica ou as do período helenístico, a mulher vivia uma condição limitada e sem direitos. Aí, na segunda etapa que a gente dividiu, foi nas antigas sociedades mediterrâneas, a mulher vivia sem direitos políticos, sendo que elas eram criadas apenas para cuidar de casa e dos filhos, onde as convenções sociais diziam que o marido era o provedor do lar e a mulher não precisava e não deveria trabalhar. E só se pode falar em reivindicação dos direitos da mulher a partir do século XVIII, com o advento do Iluminismo e aí da Revolução Francesa.
no dia 8 de março de 1975, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? Que representa um marco num movimento feminino para adquirir direitos iguais ou semelhantes a dos homens nos planos político, jurídico, trabalhista e civil. E, finalizando, tem uma reflexão sobre o discurso filosófico na representação do feminino. O papel do olhar masculino na teoria filosófica transforma a mulher em objeto. Apresentam as mulheres como criaturas irracionais, sem pensar próprio, pouco criativas, sem espírito estético, dependentes da sua cor, portanto, necessitavam devido da natureza por ser submissas e controladas pelos homens. Bom dia, meu nome é Davi. E eu separei 3 pontos onde eu acho que tiveram grandes avanços nos direitos das mulheres. O primeiro deles é a Revolução Industrial, onde a mão de obra feminina era considerada mais barata do que a do homem por ter uma capacidade produtiva menos. Mas naquela época da Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam mais ou menos umas 15 horas por dia, era fato de que a produção não seria grande no meio feminino, pois além da carga horária de 15 horas, 12 horas, elas tinham que voltar para casa e cuidar dos filhos, dos maridos, arrumar a casa, e isso gerou vários movimentos feministas, não que antes já não existisse, mas ficou muito mais forte agora, tanto no meio das mulheres como no meio dos homens, que pediam uma melhora nas condições de trabalho. E um desses protestos ocorreu em 1911, em Nova York, numa fábrica têxtil, onde 130 operárias acabaram morrendo num incêndio, né? E depois desse veio a Primeira Guerra Mundial, que mobilizou mais ou menos ali 70 milhões de soldados, homens, maridos, filhos, e a mão de obra masculina ficou em falta no mercado. Então as mulheres tiveram que sair de casa, deixar o trabalho do lar e seguir e procurar o sustento da família, da casa delas, né? E essa guerra foi terrível, se concentrou ali pelo continente europeu, e mais ou menos uns 20 milhões de homens acabaram a morrer nesse conflito. E os que voltaram tinham sequelas, como problemas mentais, que acabaram desenvolvendo, traumas, né? E problemas físicos, e muitos deles acabaram ficando inválidos. E a mão de obra que já faltava durante a guerra continuou em falta. Então, essas mulheres continuaram o trabalho e manteram E antes elas continuaram a manter esse trabalho com o papel de homens e tudo mais. E ainda tem a Constituição de 1988, que ocorreu no Brasil, no artigo 5º da Constituição Federal, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, que diz que as mulheres são iguais aos homens em direitos e obrigações, ali obtendo um maior direito ao voto e direitos trabalhistas também. E tem essa pergunta que eu queria passar para uma das nossas colegas de sala. Bruna, assim, houve algum momento em que você se sentiu desamparada no ambiente de trabalho? Olha, sim, já sim. Em determinados momentos. Na verdade, eu sou alguém muito proativo. Eu quero tomar a frente das coisas. E eu acho que isso dificulta muito, relacionado, às vezes, às pessoas acharem que eu não preciso de ajuda, de auxílio, relacionado a outras coisas, né? Por exemplo, quando a gente está num dia ruim, pessoal,
Não que a gente leve isso para o trabalho, mas às vezes isso acaba dificultando muito, porque o nosso psicológico está ruim e a gente acaba ficando mais na nossa e tal. E eu já me senti relacionado a isso sem o entendimento, vamos supor assim, da minha gerente. Está passando por algo muito difícil em casa, não que eu levasse isso para o trabalho, mas querendo ou não, a gente fica um pouco mais, ficando mais na sua, você acaba não interagindo tanto e tal, e às vezes as pessoas não se importam muito com isso. Obrigada, Bruna, pela sua resposta. Obrigada, Davi. Agora eu queria passar a palavra para o Cícero, que ele vai apresentar sobre como foi a mulher em sociedade, quais os papéis que ela assumiu e como foi dado o início, sim, do mercado dela, na entrada dela no mercado de trabalho. Bom dia novamente. Hoje eu venho apresentar, como minha colega Érica bem falou, sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho. O subtema que eu venho falar hoje é sobre o papel da mulher na sociedade. Começando, assim, mulheres e homens, ao longo da boa parte da história da humanidade, desempenhavam papéis sociais muito diferentes. Mas do que se trata o papel social? Segundo a sociologia, trata-se de funções e atividades exercidas pelo indivíduo em sociedade, principalmente ao desempenhar relações sociais ao viver em grupo. A vida social pressupõe expectativas de comportamentos entre os indivíduos e dos indivíduos consigo mesmos. Essas funções e padrões de comportamentos variam conforme diversos fatores, como classe social, posição na divisão social do trabalho, do grau de instrução e credo religioso, e principalmente segundo o sexo, o gênero da pessoa. Dessa forma, as questões de gênero dizem respeito às relações sociais e os papéis sociais desempenhados conforme o sexo do indivíduo, sendo o papel da mulher o mais estudado e discutido dentro dessa temática. Haja em vista a desigualdade social existente, com prejuízo para a figura feminina. Aí eu vou falar um pouco mais sobre o papel da mulher na sociedade hoje. Esse que eu acabei de falar foi o papel da mulher antigamente. O de hoje é sobre que eu vou falar agora. Hoje, as mulheres não ficam apenas mais restritas ao lar, como donas de casa, mas comandam escolas, universidades, empresas, cidades e até mesmo países. Como grande exemplo da nossa presidenta, ex-presidenta Dilma Rousseff, como a primeira mulher a assumir o cargo mais importante da República. Dessa forma, por um lado, a inversão dos papéis sociais ilustrada pela campanha publicitária, citada no início, de um automóvel. Calma. Com os avanços à parte e é preciso que se diga que as questões de gênero no Brasil e no mundo devem sempre estar na pauta das discussões da sociedade civil e do Estado, dada a importância da defesa e dos direitos da igualdade entre indivíduos, da construção de um mundo mais justo. Agora eu vou convidar a Mona Lisa para ela responder uma pergunta para nós. É uma pergunta sobre esse meu tema, que é o papel da mulher na sociedade. Antes dizia muito um bordão: o lugar de mulher é na cozinha. Hoje o bordão mudou. Costuma-se dizer: lugar de mulher é onde ela quiser.
Você acredita que todas as mulheres poderiam se colocar onde elas quiserem? Ou ainda existe um certo burburinho machista quando o assunto é mulher trabalhar onde ela quiser? Tá. Bom dia, gente. O bordão era lugar de mulher é na cozinha, né? Bem, na prática não mudou muita coisa, né, gente? Pode ser que na lei tenha mudado, né? Como o rapaz aí, desculpa, eu não lembro o nome, falou, né? Que na lei mudou, né? Que a lei diz que homens e mulheres têm direitos iguais, né? Isso a gente sabe e a gente passou até, de um certo tempo para cá, a exigir, né, que essa lei fosse cumprida, né? Mas, como eu já disse, na prática, isso não mudou muito, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Porque mesmo até que vocês perceberem, até na classe LGBT, né, para se ter noção, quem faz o papel da empregada é o ser que se diz feminino. Entende? Então, assim, o que se nota é que realmente na prática, lá dentro do lar, isso ainda não existe, né? Quantas mães de família são obrigadas a trabalhar fora e quando chega em casa faz todo o trabalho doméstico e sozinha, na maioria das vezes. Então, a mulher, sim, ela tem que se colocar onde ela quiser, mas a troco de muita discussão, a troco de muita luta e a troco de muita conversa. E mulheres solteiras, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Look me, né? Como eu costumo dizer. Quem faz o seu destino é você. Então, trabalhe, seja independente, seja o que você quiser, quando você quiser, onde quiser. Não espere ser aceita para ser feliz, né? Se aceite e seja feliz. Não espere ser respeitada. Se respeite como mulher, entende? Nunca coloque a sua felicidade nas mãos de ninguém, né? E quando alguém te fizer aquela pergunta que toda mulher gostaria de ouvir, pelo menos uma vez na vida, né? Muitas mulheres sonham em ouvir, né, essa pergunta. Alguém sabe qual é? Né? A maioria das mulheres um dia já sonhou em ouvir essa pergunta. Quer casar comigo? Né? Então, a primeira coisa que você deve dizer, antes de dizer um sim, é perguntar para o seu namorado. Antes de dizer sim, pergunte para ele. E que espécie de marido você pretende ser para mim? Entende? É aí que você vai se colocar numa igualdade com ele, né? No papel de mulher, o que ela realmente deve ser, né? Se ele romantizar, minha filha, diga que não, viu? Que não quer casar, não. Porque quando ele romantiza, né? Ele diz assim, eu vou te dar carinho, apoio, vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, né? Aí ele já errou na resposta, né? Porque a resposta certa para o homem, agora os homens, né? Preste atenção. Eu quero ser seu cozinheiro, quero ajudar você a cuidar dos nossos filhos depois de um dia cansativo de trabalho, né? Eu quero dar faxina no final de semana e depois, só depois eu ir jogar bola, entende? Eu quero dividir as tarefas, né, domésticas com você. Essa é a resposta que o homem deve dar à mulher, né? Se ele realmente sente que a mulher tem igual direito, né? Eu não quero você como empregada, e sim como companheira para toda uma vida. É essa a resposta que a mulher deve querer, né? E não simplesmente eu vou lhe fazer a mulher mais feliz do mundo. Entende? E é isso. Muito obrigado, Mona Lisa. Obrigada, dona Mona Lisa, pela sua resposta. Obrigada, Cícero. Gente, como foi mostrado aqui durante toda a apresentação, como foi difícil a entrada da mulher no mercado de trabalho, mostrar tanto do início da Revolução Industrial, que foi acontecido lá fora, só que aqui no Brasil,
essa revolução industrial ela aconteceu muito tardia, tanto que até a década de 1940 as mulheres elas ainda exerciam um papel de dona de casa, de mãe, de esposa, e elas eram sustentadas apenas pelos maridos, e elas apenas cuidavam da casa e, e dos filhos. Mas isso eram as mulheres que eram casadas. As mulheres que eram viúvas, as mulheres solteiras, elas tinham um papel, um trabalho dentro da sociedade, mas esse trabalho era mal visto. Elas trabalhavam com algo sobre culinária e sobre artesanato. Só que a sociedade não via isso com bons olhos. Mas, enfim, quando iniciou a industrialização aqui no Brasil, em 1940, a partir dessa época, que as mulheres começaram a se inserir no mercado de trabalhos. Elas passaram a trabalhar em indústrias, e nessas indústrias, elas passaram a ter maior destaque do que os homens. Por quê? Porque com o aumento da industrialização, também começou a entrar as máquinas, e essas máquinas acabaram substituindo o trabalho físico. E as mulheres, elas tinham uma renda muito baixa, o salário delas era abaixo dos homens. E por isso que os empregadores passaram a ter preferência por elas, porque eles pagavam um salário menos para elas. Com isso, dá para a gente notar que mesmo a mulher tendo agido de forma positiva, contribuindo assim na época da industrialização, ainda tinha uma discriminação, um preconceito com ela, porque o gênero feminino era considerado um obstáculo na sua inserção no mercado. E as suas características, elas eram sempre olhadas só pelo lado da fragilidade, e não pelo seu profissionalismo e a sua capacidade para o ofício. E a evolução dela no mercado se deu mesmo a partir de 1970, em que as mulheres começaram a ocupar outros espaços dentro da sociedade e dentro dos postos de trabalho. Elas passaram a ser professoras, funcionárias de comércio e costureiras. E essa mudança se deu através de movimentos feministas que aconteciam na época. Esses movimentos que eram feitos principalmente pelas operárias das indústrias, porque elas buscavam uma melhoria na sua jornada de trabalho, uma diminuição, melhoria nas condições de trabalho e aumento dos salários. Só que, mesmo elas fazendo muito desses movimentos, elas não tinham uma parte ativa dentro deles. Elas não recebiam um retorno, porque mesmo elas indo à luta e lutando, elas ainda assim eram vistas apenas como futuras mães, educadoras, e que elas não pertenciam inteiramente ao mercado de trabalho. Mas, apesar de tudo isso, com o passar dos anos, a fatia da mulher dentro do mercado de trabalho foi aumentando. Se vocês deram uma olhada aqui nesse slide, pode perceber que em 1950, que foi ainda estava assim, nos processos da industrialização, apenas 13,6% das mulheres que estavam dentro do mercado de trabalho, em comparação aos homens daquela época, que eram 80,8%. E durante as décadas, em 1960, 70, durante a metade das décadas, até chegar em 2010, vemos que houve realmente um aumento significativo da mulher. Passou de 13,6% a 48,9%. Mas ainda assim, e mesmo com a diminuição dos homens dentro do mercado, ainda dá para perceber uma diferença entre o número de homens que em 2010 ainda estavam no mercado, que é 67,1%, em comparado com o número de mulheres, que eram 48,9%. É por isso que nesse mesmo ano, em 2010, a ONU, que há 35 anos atrás, de 8 de março, criou o Dia Internacional da Mulher. Então, nesse ano de 2010, ela criou os princípios de empoderamento das mulheres, que esses princípios servem para incluir elas dentro dos setores da economia. Pronto, aqui são os princípios de empoderamento das mulheres. O primeiro, ele fala de estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. O segundo, tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos.
Terceiro, garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Quarto, promover a educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Quinto, apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. 6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. 7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. Ou seja, são 7 princípios que a ONU criou e que aqui no Brasil aproximadamente foi feito um estudo no final de 2017 e aproximadamente 150 empresas brasileiras já tinham assinado esses princípios e se comprometido em fazer isso acontecer dentro das suas empresas. Um exemplo de empresas é a Avianca, a Amazon do Brasil, os bancos Itaú, Santander e o Grupo Pão de Açúcar. São alguns dos exemplos de empresas que adotaram esses princípios. Mas mesmo com todo esse avanço, ainda permanece uma diferença. Uma diferença entre o homem e a mulher dentro do mercado. Um exemplo disso é que dados de uma pesquisa feita pelo IBGE, que é Estatística de Gênero, Indicadores Sociais, mostra que o rendimento e a disponibilidade de horas para trabalhar ainda são muito diferentes. Segundo essa pesquisa, as mulheres elas trabalham 3 horas a mais que os homens durante a semana, incluindo as atividades domésticas e cuidado da casa e cuidado de pessoas, e as atividades remuneradas, são os trabalhos remunerados. E mesmo assim, estima-se que o rendimento médio mensal que os homens recebem é de 3.364, enquanto que o das mulheres cai para 2.529. E em se tratando de mulheres negras, esse número cai ainda mais, vai para 1.476. E outro ponto é a presença das mulheres em cargos de gestão e chefia. Se antigamente as mulheres elas não tinham nenhuma opção de ir para esses cargos, hoje em dia a gente notou que diminuiu muito disso, mas que ainda existe uma diferença, e que a maioria dos homens que assumem esses papéis de liderança, assumem esse papel de gestão. E as mulheres, apenas 41,8% delas que estão em cargos gerenciais. E esse número ele diminui ainda mais conforme você vai aumentando a faixa etária e conforme a raça. Apesar desse cenário complexo e desigual que foi mostrado aqui, as mulheres têm continuado lutando e perseverando para conseguir manter os direitos que elas conquistaram e conseguir ainda mais ganhar espaço dentro do mercado. E sim, elas possuem muito a agregar aqui no mercado. Agora eu vou mostrar para vocês vantagens e benefícios que as empresas irão ter quando elas vão contratar mais mulheres. O primeiro ponto é que elas equilibram bem o pessoal e o profissional. Se for perceber, as mulheres adquiriram essa habilidade durante muitos anos. Elas tiveram que equilibrar, cuidar da casa e dos filhos com o ambiente profissional. Isso tornou elas profissionais bem organizadas, dedicadas e focadas ao ambiente de trabalho. Outra coisa é que elas são profissionais multitarefas. Isso é bem verdade. Por exemplo, a minha mãe, ela exerce muitas tarefas dentro de casa. Ao mesmo tempo em que ela lava a roupa, ela está fazendo a comida e ela também está tirando tempo para poder limpar a casa. Então, eu já noto que elas sempre foram profissionais multitarefas, o que dá a elas a capacidade de lidar com as diversas demandas que acontecem no dia a dia. Elas sabem equilibrar interesses. Esse ponto é principalmente das mulheres que assumem papéis de liderança. Elas têm essa capacidade de equilibrar interesses porque elas observam que os seus liderados, os objetivos que eles têm individuais, e elas ajudam os seus liderados a alcançar esses objetivos. E elas aplicam também métodos eficientes para conciliar esses objetivos dos seus liderados com os objetivos que a empresa deseja alcançar.
e elas são flexíveis e participativas. As mulheres dentro do ambiente de trabalho, elas entendem, principalmente as que estão em cargos gerenciais, elas entendem que é necessário você estar sempre se reinventando, tanto você mesmo, quanto ali a sua empresa, quanto o local que você está trabalhando, porque assim você consegue manter a sua constante entrada dentro do mercado, você fica atualizado e você não é deixado para trás. Em questão de participativas, elas estão sempre dando a sua opinião, ideias e sugestões que elas acham que podem contribuir ali para o grupo e para a empresa. E um fato que foi muito mostrado aqui durante a apresentação é que elas são resilientes. Resilientes quer dizer que, apesar das dificuldades que lhe foram apresentadas, elas não descansaram, elas não se abateram. Elas enfrentaram essas dificuldades e conseguiram tirar delas uma importante arma para crescimento, tanto pessoal quanto elas vão trazer para a empresa. É por causa desses cinco vantagens e benefícios que é impossível fechar os olhos para a participação feminina no mercado. Um exemplo disso é que não se trata apenas de diminuir a desigualdade, o que é muito importante para a sociedade, mas também aumentar a economia mundial. Uma reunião que foi feita pelo G20, o G20 é um grupo dos 20. É um grupo formado pelos ministros de finanças e todos os líderes dos bancos de todas as economias do mundo. São formados por 19 países, mais a União Europeia. E um desses países é o Brasil. O projeto deles é que até em 2025 eles diminuam em 25% a desigualdade de gênero nas suas empresas. É algo que foi proposto para o Brasil também. E ele está tentando entrar fazer com que esse projeto aconteça. E se esse projeto acontecer, 190 milhões de mulheres vão ser empregadas e vai gerar um lucro de aproximadamente 5,8 bilhões de dinheiro para a economia mundial. Isso é muita coisa. And now a look at the state of working women around the world. The average working woman makes less money than the average working man with the same qualifications. Women have far fewer jobs in the fields of science, technology, engineering, and math. At home, women do 3 times as much household and care work than men. Not all working mothers receive paid maternity leave, and women are much less likely to have a secure pension than their male counterparts. And that's the way it is for working women today, March 8th, 2020. Gostaria de pedir para você fazer um pequeno comentário sobre o que foi passado no vídeo. Eu agradeço a oportunidade de estar comentando e contribuindo com o trabalho de vocês. Na verdade, infelizmente, gente, o que a gente vê hoje é um mundo em transformação a todo momento, né? O mundo não para e se recicla e abrange novas tecnologias, mas o preconceito, ele ainda é algo que a gente precisa combater, né? Onde a gente viu alguns temas que necessariamente em mim eles causam muita revolta e dor, né? Essa separação de pessoas ao convívio de pessoas normais, entre aspas, né? Aspas. E eu acredito que a mulher também, ela fica muito à margem dessa situação, né? Infelizmente, com os salários mais baixos, tarefas mais complicadas, porque é muito difícil, como a mãe do Cícero falou, com muita propriedade, você trabalhar em casa e no terceiro turno você ter que trabalhar, você trabalhar em fora e trabalhar em casa. Infelizmente, essas atribuições ainda são diferenciadas no nosso mercado de trabalho. É lamentável a situação que a gente ainda enfrenta. Acredito também que a gente só vai vencer isso por meio de muita luta, né? E a gente já está mostrando que pode, com mulheres em cargos como presidentes, como gerentes de empresas, como muitas outras que
fizeram da nossa história algo, como eu posso falar, algo bonito, né? Em meio a toda dificuldade, a toda discriminação, diante de todo preconceito. Então, mulheres, vamos nos unir e entrar realmente, porque nós podemos igualar esses salários, igualar essas condições que muitas vezes precárias nos fazem trabalhar mais, né? Então, vamos juntas vencer mais esse preconceito. Agradeço aqui. Obrigada, Sabrine. Como foi realmente dito pela Sabrine, foi realmente muito de suma importância a dedicação e a perseverança de todas as mulheres durante esses anos. Tanto que, com essa perseverança e essa luta, que foi adquirido muitos direitos, direito ao voto, direito de ter leis que ajudam você no mercado de trabalho. E com isso eu queria finalizar com a frase que foi posta no slide, que é da Madre Teresa de Calcutá, que é: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Isso quer dizer que por mais que a gente ache que, às vezes a gente acha que o que a gente faz não vai fazer diferença, mas a gente tem que lembrar que se uma gota, que são pequenas gotas em conjunto, que elas acabam formando um oceano. E com isso, eu deixo para vocês que continuem perseverando, todos nós, que assim um dia podemos conquistar um Brasil, um país e até mesmo um mundo mais igualitário. Obrigada, pessoal, pela atenção de todos. E agora aqui ao final, eu gostaria de perguntar se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Podem falar. Eu quero registrar, inicialmente, antes de partir para essa fase de comentários e perguntas, a presença com muita alegria, muita honra que está aqui conosco. Ao longo da apresentação da equipe foram chegando mais convidados. Nós estamos com a Alcilane. A Alcilane é a nossa gerente da unidade Centro Fortaleza e já registrou isso no chat, né? A alegria pelo tema, ela está muito satisfeita com essa temática da equipe. A presença da Dani, que é a nossa supervisora pedagógica, está aqui conosco, daqui a pouquinho ela também vai dar uma palavrinha conosco. A presença da professora Sandra, obrigado, Sandra, por você estar aqui com a gente, compartilhando esse momento. O professor Jean, né, esse camarada fantástico aí que me ajudou bastante aqui no vídeo, compartilhamento de sons, foi o Jean que me auxiliou aqui na questão da sonoplastia. A presença aqui do Fernando Lima, convidado aqui presente, e Dona Mona Lisa, maravilhosa sua preleção, ela já recebeu aqui vários elogios aqui dos bastidores do chat. Depois a Dona Mona Lisa é a mãe do Cícero, né? Vocês estão vendo aí que os dois estão sentadinhos, juntinhos, coladinhos, mãe e filho. Ela deu aí o maior apoio à jornada do Cícero dentro do curso, e no finalzinho aqui, no dia de hoje, ela deu essa contribuição. Muito obrigado, dona Mona Lisa. Então, eu vou deixar aqui os presentes muito a cavalheiros, muito à vontade, para fazer algum tipo de comentário, dissertação, está aberto para alunos, mas eu gostaria até de abrir aqui com a Alcilane. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo bom. Eu estava comentando aqui no chat, né, sobre a relevância do tema de vocês. E, se eu não me engano, uma frase que vocês colocaram no finalzinho do vídeo, porque eu tentei pegar a imagem, mas aí não sei o que aconteceu, que a foto não ficou, que eu tirei. Que o ano é 2020 e ainda não conseguimos atingir a equidade, não foi mais ou menos isso que estava escrito lá? E a gente sabe que falar sobre inclusão, falar sobre mulher, ainda no Brasil, é algo muito desafiador, né? A gente sabe que que o mundo tem as suas dificuldades a serem enfrentadas, mas como nós estamos no Brasil, uma sociedade brasileira, também é falar desses mitos e preconceitos que ainda existem, e às vezes de forma muito velada. Mas também é falar de conquistas. Quando a gente observa que numa turma nós temos homens e mulheres, que nós temos alunas apresentando e falando sobre o tema, que versam sobre a sua própria vida,
eu já vejo isso como uma vantagem muito grande. E que eu entendo também é que nós não estamos falando de sermos melhores, mas nós estamos falando de sermos igualitários. Porque homens e mulheres têm capacidades e têm condições específicas para a sua própria genética, né, pela sua própria forma de ser. Mas o que nós estamos buscando é o mesmo respeito que o gênero masculino tem para com todas as coisas que acontecem na sociedade, né? E entender isso é muito importante, porque nós também, como mulheres, nós temos esse papel de mudar essas mentalidades também. E aqui eu não estou falando só como a gerente da unidade Senac 100, que para chegar a ser gerente passou por muitas dificuldades, passou por muitos desafios, e eu queria dizer a vocês que ninguém chega num coqueiro pela palha. Às vezes, para a gente chegar lá em cima numa árvore, o correto na vida é você começar começa do solo, você vai pelo tronco, vai para os galhos, até chegar em cima, né? E na minha família, eu fui a primeira pessoa a conseguir fazer o ensino superior. Isso me emociona muito, porque às vezes as pessoas acham que quando elas veem as coisas na televisão ou veem as fotos das pessoas publicadas, as pessoas já nasceram assim. As pessoas não nasceram assim, elas se tornaram assim, né? E cada um de nós tem a sua condição de escolha. Eu escolhi buscar um caminho de crescimento. Eu tive uma família que sempre foi muito unida, mas eu passei pelos meus desafios. Eu também passei pelas minhas dificuldades de ser uma adolescente com 15 anos trabalhando, de escolhendo estar aos 16 fora de casa trabalhando e buscando crescer. Então, o que eu hoje consegui conquistar foi também muito em cima daquilo que eu acreditava. E por ser mulher, tive mais dificuldade, sim, também, né? Porque numa sociedade como a nossa, geralmente os homens são vistos como aqueles que são mais respeitáveis ou aqueles que têm mais força, mais disposição e mais vigor. E a gente sabe que a mulher, com toda a sua sinergia, ela consegue, né, equilibrar, às vezes, muitas coisas. Aí eu estou dizendo de novo, não existe melhor nem pior. Existe as condições igualitárias que nós buscamos. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês, ao estudarem e buscarem uma profissão, escolhem trabalhar e tratar desses temas tão delicados. Mas também convido as mulheres que, nas suas práticas do lar, do lazer, e aquelas que escolhem ser mães ou que viram mães, que também escolham educar seus filhos de forma mais humana, no sentido de entender que mulher é igual a homem, no sentido de ser gente, de ter os mesmos direitos ao respeito, né? Aqui em casa, meu filho hoje vai fazer 22 anos, e ele foi educado desde pequenininho, a arrumar a cama dele, a botar a roupinha dele para lavar, ele sabe fazer comida, ele sabe varrer uma casa, ele sabe se virar sozinho, e isso não faz dele menos homem no sentido pleno da palavra. Na verdade, isso faz com que ele seja um homem que ele, convivendo com todos os outros que estão ao seu redor, seja mais cuidadoso e zeloso e dê mais valor ao trabalho que as pessoas fazem, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês por essa oportunidade de estar participando desse momento tão bacana, de dizer que o trabalho de vocês, do que eu acompanhei, está muito legal, gente. Vocês estão trazendo informações, assim, riquíssimas. Esse vídeo, ele é curtinho, mas ele diz tanta coisa, né? E me desculpe estar me alongando, mas é porque esses assuntos, e eu acho que essas temáticas, mexem muito com a gente, em todo sentido, né? E eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de participar desses momentos pedagógicos também, porque a nossa escola, ela é feita por vocês e para vocês. Gente, muito obrigada e parabéns, viu? E parabéns a todas as outras temáticas que o professor estava apresentando aqui, porque todas elas são muito relevantes. Nós temos muitas barreiras a quebrar ainda, né? Da indiferença, da aceitação, enfim, né? E o que vocês estão fazendo é ser essa gota do oceano aí que você colocou, viu? Beijo. Foi essa constatação. Os temas de ontem foram muito instigantes, dá vontade de passar o dia todo conversando, discutindo,
são fascinantes, realmente. Eu queria dar um reforço aqui ao depoimento, porque na fala da Alane acabou sendo um depoimento. Então, agradeço essa coragem, né, dela abrir o coração e se expor de uma forma tão bonita como ela o fez. Me vê na hora, Alane, na hora do seu depoimento, uma grande filósofa, né? Uma mulher extraordinária, esposa de Jean-Paul Sartre, estou falando de Simone de Beauvoir, e lá na França, essa autora feminista, e deixou um legado muito rico, ela deixou uma frase ícone, até hoje, objeto das nossas reflexões, que ela diz assim: uma mulher não nasce mulher, faz-se mulher. Que foi exatamente o discurso da Alane, né? É um processo de construção. Valesca, bem-vinda, bom dia, Valesca. Seja bem-vinda, professora Valesca. Bom dia, obrigada. Grande dia, né, esse? Muito, muito especial, Valesca, muito especial mesmo. Pela presença de todos, pelos temas, é um conjunto de fatores que nos engrandece muito, é verdade. Oi, gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez aí, acompanhando essa turma, esse projeto. O professor André sempre trazendo aí com as suas turmas temas bastante relevantes para que a gente possa fazer uma reflexão, né, sobre muitos papéis aí que nós temos. E aí, assim, eu vou realmente fazer mais um momento de fechamento com vocês no final, tá certo? Para a gente fazer toda uma avaliação, né, de como é que foram esses dias para vocês. A gente já até havia conversado alguns dias atrás, né, dos desafios que está sendo para todos nós, né, para o professor, para o Senac como um todo, para vocês, né, nessa nova metodologia. Mas a gente realmente está assim, muito feliz, muito mesmo, né? Quando o professor colocou, Dani, nós vamos apresentar o projeto, e quando eu vi a estrutura do projeto de vocês, né, eu fiquei realmente assim encantada, porque está muito estruturado, né? Tem o vídeo, né, professor? Estou louco para ver esse vídeo, para compartilhar o vídeo, tá? No YouTube, né? Então, assim, viu, Lani? Vai ter um vídeo aí que vai ser compartilhado no YouTube, né? Então, vai para o mundo, né? Nós estamos aqui no mundo, né, gente, conectados. E eu queria registrar e ressaltar também aqui, gente, a fala de vocês, né? Eu acho que quem está participando, a Alane, os professores, sente uma segurança na fala de vocês, né? Sente que vocês realmente, assim, têm propriedade para falar do tema, estudaram, pesquisaram. Isso é nítido, tá, professor? Então, assim, competência desenvolvida, com certeza, né, professor? Aí, tá? No que se refere à questão da comunicação, né, dos técnicos também. É muito importante esse momento, gente. Então, outra observação também é a participação dos nossos professores, professor Jean, professora Valesca, Sandra, né, que entraram, que a gente fez muita propaganda aqui, né, professor, nos grupos, porque realmente a gente precisava, né, levar esse momento aí e prestigiar vocês, né, prestigiar esse trabalho, que não foi fácil, né, fazer um trabalho como esse, como vocês estão desenvolvendo, não é fácil, mas eu acho que com muita dedicação que vocês apresentaram, vocês estão dando, assim, um show de conhecimento, tá? Então, parabéns para vocês. Oi, André. Bom dia, gente. A maioria que não me conhece, né? Eu sou instrutora também, colega dessa turma maravilhosa aqui de instrutores. Eu estou, assim, muito feliz e emocionada, gente, de ver um trabalho tão bacana. Eu fico pensando aqui que as situações diversas nos fazem ser mais criativos, né? E nesse momento eu acredito que ninguém vai mais retroceder, nós vamos caminhar muito mais para frente. E esse momento ele trouxe assim as novas possibilidades. Eu queria dar assim, os parabéns para o André. Eu não esperava menos, viu, André? Eu não esperava menos. Eu sei que o André é muito comprometido e uma turma muito bacana como essa realmente é motivadora. Você fica muito motivado quando vê pessoas
envolvidas, comprometidas. Vocês falam muito bem, gente, assim, muito legal mesmo. Isso também motiva a equipe de instrutores a fazer mais. E fica assim o legado, né, de vocês no Senac. E ao mesmo tempo tem uma coisa bacana, gente, que a educação ela é transformadora. O nosso país precisa de pessoas determinadas, pessoas conscientes, pessoas informadas, pessoas que sabem para onde vão. E quando você vê uma turma tão bacana como essa, você acredita no país. Esse país tem jeito, nós temos esse poder. Então, que vocês realmente tenham isso como um legado na vida de vocês e que vocês são transformadores, vocês têm a força da opinião e isso é muito bacana. Então, parabéns para essa turma top, parabéns para o André, parabéns para o Senac, né? Que o Senac que acredita nessa força transformadora da educação e obrigada por me deixar participar, tá? Eu fico muito feliz. E eu levo como testemunho, viu, gente, de vocês, eu levo como testemunho para as minhas turmas, eu falo das possibilidades novas, e tem muita gente querendo esse novo, e eu acredito que nós estamos aí para isso. Então, parabéns para todos, e parabéns para o Senac, parabéns para a Dani, né, que motiva, que, assim, o tempo inteiro acredita, acredita e acredita. A Alane também, que aposta, né, que, do poder que o Senac tem na sociedade, e eu acho que isso é o resultado de toda essa equipe, porque nós somos uma equipe, instrutores, gestão, supervisão, alunos, tudo isso estamos juntos com esse propósito, isso só vem confirmar que realmente tudo vale a pena. Então, parabéns, 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 assim, muito. André, é assim, pegando o gancho do que você acabou de pontuar aí, que é sempre bom reforçar com eles, né? A questão do diferencial competitivo para o mercado de trabalho, pessoal. Vocês estão se apropriando de metodologias e formas de trabalhar que é para além da finalização de um curso. Vocês estão se apropriando de formas de conviver e de se relacionar para esse novo mercado de trabalho que está passando a existir a partir da pandemia. A pandemia, ela não trouxe apenas uma doença, uma coisa a ser curada, ela trouxe uma nova forma da gente encontrar como viver e sobreviver no mundo atual. E isso daí está diretamente ligado ao mercado de trabalho. Então, quando o professor Luiz disse assim, ano passado nós tivemos a oportunidade de participar de um curso. Vocês sabem que nem todas as pessoas abraçam as oportunidades. Tem pessoas que veem a oportunidade passar e deixa, né? Ela vê a oportunidade, mas não aproveita. Então, se destaca também no mercado de trabalho as pessoas que se apropriam de ferramentas para além do normal, para além do convencional. Vocês estão numa área administrativa que hoje, vocês estão ouvindo falar de trabalhar sobre home office o tempo inteiro, essa palavra aí está virando comum, né? Ela se abrasileirou. Isso significa dizer que vocês estão dominando uma tecnologia de trabalho presencial, remoto também, vocês já estão com esse domínio, e isso são coisas que vocês vão acumulando para a vida de vocês, mostrando através do que a gente fala de currículo, né? O currículo ele não é só de formação, ele é de habilidade desenvolvida também. Então, quanto mais habilidades nós formos desenvolvendo e aprender a canalizar essas habilidades para o mundo prático e objetivo, melhor para a gente que encontra, através dessas metodologias, formas de trabalhar, de se relacionar, de rever pessoas, enfim, trazer para o sentido assertivo e produtivo da vida. Eu, há poucos dias, fiz uma live falando sobre diferencial competitivo, você em evidência. Quem não teve a oportunidade de ver ou não soube da divulgação, ela ainda está ativa no site do Senac. E é uma excelente oportunidade de refletir, porque isso ajuda a partir do que vocês estão discutindo, entender que muitas das vezes as condições estão presentes na nossa vida, mas às vezes a gente não sabe canalizar aquilo para um tipo de comportamento ou de resultado diferenciado. Mas, mais uma vez, aproveitando a oportunidade, quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar participando desse momento. O trabalho de vocês, ele é muito maravilhoso, ele é técnico, informações relevantes, a gente sente que vocês têm uma apropriação e que é motivo de muito orgulho para nós. Isso significa dizer
que quando a gente tem as reuniões de trabalho e pede para os alinhamentos ocorrerem, e que o curso do SENAC quer trazer não só uma formação técnica, mas uma formação para a vida, está aí o exemplo de vocês. É uma formação para além do curso que vocês estão fazendo, é uma formação para todo um contexto de vida, até porque o ser humano, ele não é fragmentado. Você não é só pessoa, só filho, só relação marido, só mulher, trabalhador, só pessoa que busca emprego. Nós somos uma coisa só sempre. O que a gente precisa fazer com que esse único ser, ele seja harmônico, congruente e busque coisas boas para a vida. Mais uma vez, fiquem com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Eu me chamo Sabrina, eu sou aluna aqui da turma do professor André. Queria agradecer aos convidados, a Tânia, a Lânia e a Ana Sandra, e aos outros que aqui estão presentes, pelos parabéns, né, que vocês estão nos dando, pelos feedbacks, que são muito importantes para nós. Mas eu acredito que quando a gente ganha um prêmio ou chega ao sucesso, a gente precisa reconhecer aquelas pessoas que estão junto a nós. E todo o êxito que a gente está tendo com os nossos trabalhos, nas nossas apresentações, ele se deve ao professor André. Porque foi um cara que, desde o começo, ele nos incentivou e nos deixou livres com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Ele sempre esteve ali como um líder que sabia bem lidar com cada um e explorar o melhor de cada um para que realmente esse projeto acontecesse, para que a gente se tornasse pessoas melhores, profissionais melhores. Então, eu acredito que 90% desse mérito é dele, porque ele nos fez enxergar que a gente pode ir além do que realmente a gente acredita. Né? Então, assim, professor André, em nome da turma, eu estou me colocando em nome da turma, não, isso não foi nada combinado, mas eu acredito que a gente tem que ser grata às pessoas. E hoje a gente reconhece o seu poder, a sua influência, né, para que realmente tudo isso acontecesse. E todos nós somos muito gratos, né, ao Senhor por estar junto a gente nos momentos difíceis, nas nossas fraquezas, estresses. Então, professor, meus parabéns, bato palmas ao senhor de pé. O senhor realmente nasceu para ser um líder e professor. Parabéns. Eu queria agradecer a todos os convidados, professoras, o professor, supervisoras, que pelas palavras de incentivo, enfim. Eu queria agradecer a todos, a dona Mona Lisa também, e agradecer ao professor por ter nos ensinado durante todo esse curso, e agradecer ao SENAC. Eu me sinto muito muito feliz, e eu acho muito gratificante. Todo esse tempo que a gente passou junto foi cheio de aprendizado, de dinamismo e muito companheirismo. Então, eu agradeço a todos que estão aqui hoje e agradeço durante todo esse tempo que a gente passou junto aqui na sala de aula. Então, assim, o tema hoje de vocês foi muito relevante também. Érica, eu faço parte dessa equipe, desse time, né, que é de mulheres mães, multitarefas, né? Eu tive que fazer uma escolha entre meu emprego e minha filha, obviamente eu fiquei com ela, né? Tive que ficar fora do mercado, mas por um motivo muito justo, e eu não me arrependo. Nunca é tarde para recomeçarmos, na verdade, então, assim, estou buscando me qualificar. O SENAC eu sempre gostei, não é porque eles estão todos aqui, mas é uma escola que eu sempre busquei conhecimento, já fiz outros cursos em 1920. Eu amo demais a didática, a maneira que eu sempre fui recebida. E, assim, estamos aqui na nossa luta, eu como mulher mãe, né, e pós-40, que foi o nosso tema. Eu quero, de antemão, agradecer a todos, parabéns à equipe pelo tema muito bom, muito rico, como todos os outros. E fico feliz em participar mais uma vez, professor. Já falei, já falamos, não quero mais causar dor no coração. E a minha felicidade fica expressa e a minha gratidão a Deus por tudo e a todos vocês. Obrigada, estamos na luta.
Na verdade, às vezes eu estou às vezes a gente está como alguém que oferece água e às vezes a gente está como alguém que bebe água. Então, hoje eu estou diante de uma fonte de sabedoria e estou aproveitando para beber cada gota destilada aí nessa fonte, tá, André? Por isso que eu estou aqui quietinho, mas maravilhosa aí as palestras, tá certo? Os comentários aí, as meninas aí foram muito cirúrgica, tá? Na apresentação, belíssima apresentação, com certeza brilhantou bastante aí esse projeto integrador que está sendo conduzido aí com todos de forma muito profissional. E isso com certeza vai repercutir futuramente na profissão que cada um decidir, escolher seguir, né, trilhar. Eu acho que é uma jornada de conhecimento. Eu hoje estou apenas como alguém que está com sede, aproveitando para beber cada uma dessas gotas aí de água que são destiladas dessa fonte de sabedoria. Como diz o profeta sufista Rumi, você não é uma gota num oceano, você é um oceano inteiro. Então, estou feliz e parabéns, André, parabéns aí aos alunos também. Com certeza, eu acredito que essa é a saída nossa para o nosso país, para o nosso mundo. Conhecimento, educação e, com certeza, força de vontade. Tá certo, pessoal? Tudo de bom para vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the